Olá, meus queridos amigos, muito boa noite uma vez mais. Que bom, graças a Deus, mais uma semana começando, segunda-feira, com ela mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E estamos aqui de volta com a pílula noturna, nosso bate-bola do bem. Você sabe, a pílula noturna é o seu espaço, nunca vou me cansar de repetir. Aqui você pergunta, você manda os seus questionamentos através lá do nosso site, gente, do Instituto Namastê. .com.br. Aliás, lá no site do Namastê você pode mandar pergunta. Você tem a pílula fraterna. Sabia disso? Pílula não, atendimento fraterno. Você quer desabafar, se você está com um problema, uma dificuldade existencial. Nós temos voluntários no mundo todo esperando você. Tem gente que não tem condições de pagar uma terapia e precisa muito de ajuda. É a sua oportunidade. Lá no site do Instituto Namastê você tem as pílulas fraternas. Entrem lá. Só acessar o link, você vai escolher qual que mais combina com o que você está passando, né? Qual profissional, tem lá o direcionamento, você manda um e-mail para essa pessoa e fique certo, ele vai te responder. Olha quanto trabalho lindo, gente, feito com tanto carinho pelos nossos voluntários. Tá certo? E além, claro, de baixar o aplicativo IRM Oficial. Para quem não baixou, pra você nunca ficar sem receber as pílulas do Evangelho. IRM Oficial, gratuito. Meus amigos, tem uma pergunta hoje muito importante, referente à intolerância religiosa. É uma companheira querida, a Márcia. Ela conta uma história na casa religiosa dela de pessoas muito intolerantes que estão à frente da instituição. Em respeito, né, à instituição, não vou citar religião, porque eu acho que não é o caso, porque intolerância, infelizmente, a gente vê em todas as religiões. Né? E a intolerância não é um problema da religião, é do religioso, que é bem diferente. Mas no final das contas ela fala: Ricardo, como pode alguém falar em nome de Deus e ainda assim ter tanta intolerância? Como não se misturar com tudo isso? A minha vontade é virar as costas e ir embora, mas eu me sinto tão bem lá, me faz tão bem. Pois é, Márcia. Primeiro, parabéns pela sua postura. Sabe por quê? Meus amigos, é necessário a gente ter a maturidade de diferenciar, né, de ter o discernimento entre aquilo que um religioso fala e a essência, né, daquilo que ele diz professar. Muitas pessoas, só para citar um exemplo, mataram em nome do cristianismo, não é? Não foi isso que aconteceu na Inquisição? Não foi isso que aconteceu nas Cruzadas? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus chancelou isso? É óbvio que não. Né, aqueles religiosos completamente desconectados com a proposta de amor de Jesus, utilizaram do seu nome dentro das suas crenças completamente equivocadas para dar vazão ao seu ego doente, conquistador, e levar em nome de Deus algo que definitivamente não era em nome de Deus. Tanto que muitos dos inquisidores e muitas dessas pessoas que fizeram maldades nas cruzadas, até hoje, gente, até hoje, centenas de anos depois, reencarnam purgando muitos desses problemas antigos em reencarnações provatórias duras, difíceis, pela dor que fizeram, né, outras pessoas passar. Então, a gente ainda vê isso nos dias de hoje, meus amigos. Nós precisamos ter esse discernimento. E não ache você que isso é privilégio de uma religião apenas. Não. Você vai encontrar no meio espírita muita gente radical. Você vai encontrar no meio católico muitas pessoas radicais. Você vai encontrar no meio das religiões evangélicas muitas pessoas radicais. Você vai encontrar no meio do budismo muitos radicais. No meio dos muçulmanos, muitos radicais. Na Umbanda, muitos radicais. Na Sechonoye, né? Na igreja messiânica, em qualquer religião. Por quê? Porque a religião, meus amigos, ela é vivenciada na Terra pelo religioso. Então, a religião, na verdade, é um conjunto de ideias, né, que se propõe a auxiliar as pessoas a chegar até Deus, mas é o religioso que as interpreta, concorda? E mastiga e leva isso para a população que segue. Então, qual que é a mensagem do Evangelho para nós? Testai a tudo, mas porque nem tudo é de Deus. Está lá no Evangelho, né? Nem todos os espíritos que falam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, meus amigos, vamos entender que tudo que vem de Deus acolhe, não é? Auxilia, acalma. Se você vive uma forma de viver em que você separa as pessoas que são diferentes de você, em que você não sabe lidar com quem pensa diferente de você, você é uma pessoa intolerante. Infelizmente, toda pessoa intolerante está muito distante da evolução. Toda pessoa intolerante está extremamente distante da proposta gigantesca de amorosidade de Jesus, não é? Jesus foi muito claro
é que nós devemos aprender a amar-nos uns aos outros como ele nos amou. Como que alguém, meus amigos, raciocina, como que alguém pode falar em nome de um Cristo doce, amoroso, que conectou almas, que perdoou pessoas que tinham uma vida dificílima, e alguém faz isso sendo sectário, perseguindo outros religiosos, pessoas por causa da orientação sexual, por causa da questão social, por causa da questão intelectual, não importa. Todo tipo de preconceito, infelizmente, é uma tatuagem de intolerância e de desconexão, né, da presença de Deus nas nossas vidas. Triste da pessoa que não compreende isso a tempo, porque depois o ranger de dentes é forte. A gente não falta são histórias, né, infelizmente, de companheiros que fizeram um péssimo uso do seu livre-arbítrio sendo autoritários e hoje sofrem, né, com a espada da reencarnação na lei de causa e efeito, a dor que fizeram outras pessoas passar. Portanto, né, aqueles que tiverem olhos para ouvir, né? Olha, olhos para ouvir é terrível, né? Essa foi ótima. Ouvidos para ouvir que ouço, desculpa, gente. E olhos para ver que vejam, né? Amor é a palavra-chave. Intolerância definitivamente não combina com amor. Então siga, Márcia querida e outros, o caminho espiritual que você acredita, independente do religioso, que os religiosos passam. Hoje ele vem, amanhã desencarna, amanhã ele é substituído por outro. Não baseie a sua fé pelas crenças de uma pessoa, interpretação de uma pessoa. Viva você a sua experiência com Deus, porque no final das contas é a única coisa que importa, né? É a relação que você sempre teve com Deus enquanto você vivia a sua vida. Legal? Amigos queridos, lembrem-se, amanhã à noite é dia de Vida Leve, mais um programa Vida Leve. Amanhã nós vamos falar sobre como superar a ansiedade. Vida Leve fazendo sucesso, graças a Deus e a você, né, sua audiência, no nosso canal do Instituto Ricardo Melo do YouTube. Amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, Vida Leve, como superar a ansiedade, lidar com os ciúmes, as angústias. Acho que vocês vão gostar, tá bem? Lembrando, hein? Tô indo daqui a pouquinho para a nossa palestra beneficente, a primeira aqui em Belo Horizonte, maravilhosa, sobre como lidar com pessoas difíceis. Quarta-feira à noite ainda tem algumas vagas e sábado também. Galera de São Paulo, fica atenta, daqui a pouco não vai ter mais inscrições, hein? Nós vamos na Vila Carrão dia 20, dia 21, tá? Entra lá no site, gente, do institutonamastê.com.br. O banner tá lá para vocês se inscreverem para as palestras beneficentes, né, sobre como lidar com relacionamentos difíceis. E a gente vai ajudar um monte de instituições de caridade. Vai ser lindo. Muito, muito, muito lindo. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente fala como você pode se inscrever, tá bom? E sobre prosperidade plena, gente, nem se fala, hein? Prosperidade plena, para quem não sabe, é uma imersão, 3 dias transformadores. É o novo curso, o novo projeto nosso aqui do Instituto Ricardo Melo com o Instituto Namastê. São 3 dias, uma sexta, um sábado, um domingo. Você vai ficar comigo o dia todo, juntamente com a minha equipe, todo para te ajudar realmente a desbloquear suas crenças limitadoras, a transcender seus medos, a criar um projeto de vida em que você melhore seus relacionamentos, que você melhore a sua relação com a sua saúde, que você possa criar um projeto de crescimento financeiro sólido para você, para sua família, para seus filhos, uma carreira que funcione, tá? Nós vamos trabalhar isso tudo, você vai aprender a meditar. Gente, são 3 dias, uma sexta, um sábado e domingo, literalmente com poder transformador de organizar a sua vida de uma maneira que talvez, não sei, né? Não conheço todo mundo, mas que talvez você não tenha feito até hoje. Então aproveita a oportunidade, tá? Tem Belo Horizonte, 31 de maio, 1, 2 de junho e São Paulo, dia 12, 13 e 14 do mês de julho. Estou aguardando vocês. Link de inscrição está no banner que acompanha a Pílula do Evangelho ou no site do Instituto ricardomelo.com.br. Deus abençoe a todos vocês. Muita luz e paz. Nunca é demais lembrar, né? Graças às suas inscrições, à sua presença nos nossos projetos, nos cursos, é que a gente consegue manter toda essa estrutura funcionando, aplicativo, projetos sociais, equipe. Sem você, nada disso seria possível. Então, minha gratidão antecipada àqueles que estiverem conosco. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe. Até breve, gente! Até muito, muito breve!